Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, onde nós falamos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, nós falamos sobre religião, sobre fé, respondemos questionamentos, inclusive você pode mandar uma pergunta para mim com o seu celular, mande no meu Instagram que está aparecendo. Não me segue no Instagram ainda? Pois então dê uma pausa aí e vai lá, @PR Eleazar, me siga no Instagram, envie a sua dúvida para mim, a sua pergunta, e eu vou fazer uma seleção das perguntas que chegam, vou colocar aqui você e vou responder a sua pergunta aqui no canal. Olha, o vídeo de hoje está muito interessante, porque eu resolvi falar sobre, eu acho que eu vou mexer com a caixa de abelhas de marimbondo, mas alguém tem que fazer isto, né? Tem muita gente subindo ao púlpito para pregar, abrindo a palavra de Deus, e ao invés de falar aquilo que Deus manda, tem falado ideias pessoais, coisas da sua própria cabeça, e tem saído cada heresia, cada loucura. Você vai ver hoje 2 vídeos com as maiores heresias que eu vi. Eu não sei se eu vou fazer outros vídeos dessa natureza, mas com certeza é uma coisa que vai deixar você assustado. O vídeo de hoje vai deixar você assustado com aquilo que tem sido dito nos púlpitos por aí. Fica com a gente até o final, tenho certeza que você vai gostar. Pois é, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre 2 vídeos, 2 heresias, 2 loucuras que foram faladas do púlpito das igrejas. E olha, eu fiquei assustado quando assisti. Quero que você acompanhe comigo e aí a gente vai analisando estas falas que serão ditas aqui por estes ditos pastores, tá bom? Vamos analisando aqui junto comigo e eu quero mostrar para vocês as inverdades, mostrar para vocês que não faz sentido algum tipo de abordagem que algumas pessoas fazem do texto sagrado. Vamos lá. Bom, eu não sei quem tem conhecimento disso, mas aqui no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, o que o texto em seu original grego diz, a palavra ali é país. A palavra que é traduzida como servo para nós, não é nem doulos, que deveria ser servo. Servo no grego seria doulos, mas aqui a palavra é país, que significa um jovem moço para relações amorosas e sexuais. Não. Gente, isso aqui é o seguinte, deixa eu contextualizar vocês. Esse indivíduo que está pregando aí, ele está lendo o texto de Mateus capítulo 8. Deixa eu analisar o texto aqui com vocês, que diz assim, a partir do versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto a dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo ficará bom, ou ficará curado. Pois também eu sou homem de autoridade, e eu tenho soldados a minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E aí, encerrando este diálogo, Jesus diz aqui no verso 13, então Jesus disse ao centurião: Vai, e como creste te será feito. E naquela mesma hora, o seu servo ficou curado. Esse indivíduo, ele está dizendo o seguinte, que este servo aqui era na realidade um escravo sexual, era um amante do centurião, e que este centurião então clama a Jesus que dê a cura ao servo, porque na verdade amava, porque ele era um amante dele, tá? Agora, eu quero então fazer uma análise de outras passagens, porque eu naturalmente, diante da primeira fala dele, a gente vai ver outras aqui, mas a primeira fala dele é que o termo aqui é país, existe uma outra palavra para servo, doulos, mas a palavra aqui é país, que quer dizer servo ou menino, criado ou filho, pode ser usado para filha também, pode ser usado para um próprio
o próprio servo, o próprio criado. Mas o indivíduo diz assim, esta expressão país tem que ver com um servo no sentido sexual. É um servo para relações sexuais. E isso não é verdade. Eu vou fazer o seguinte, eu quero analisar com vocês outras passagens. Olha, eu estou aqui com um programa aberto e eu encontrei 88 vezes a palavra país sendo utilizada desde o Antigo Testamento, na Septuaginta e no Novo Testamento. Mas como o nosso foco de interesse está no Novo Testamento, eu quero me deter mais no Novo Testamento. Mas se você abrir a Bíblia lá no Antigo Testamento, na Septuaginta, você vai encontrar várias ocorrências. Por exemplo, Gênesis 9:25, quando diz assim, e disse Noé, né? Maldito seja Canaã, servo dos servos de seus irmãos. A palavra ali é país, quer dizer, os servos de Canaã, os servos de Cã, porque viu a nudez de seu pai, serão servos sexuais dos seus irmãos? Faz sentido nenhum. E por aí vai. Gênesis tem muitas passagens. Por exemplo, o capítulo 19, verso 19. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Isso aqui é Ló, falando com os anjos, quando ele estava fugindo da destruição de Sodoma e Gomorra. Ele estava dizendo que ele era servo sexual daqueles anjos, quando na verdade a punição veio justamente porque algumas pessoas estavam procurando fazer exatamente isso aqui. Então, indo aqui para o Novo Testamento, você tem Mateus, que é o texto que nós estamos analisando, Mateus capítulo 8. Mas vamos ler aqui, por exemplo, Mateus capítulo 12, verso 18. Mateus capítulo 12, verso 18 diz assim, olha. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Deixa eu fazer uma análise aqui desse texto, né? Deixa eu olhar aqui, capítulo 12 do livro de Mateus e o verso 18. O texto está falando que havia um homem com a mão ressequida e Jesus foi lá e curou este homem. Jesus, verso 15, sabendo disso, retirou-se dali porque as pessoas queriam matar a Jesus e ele se retirou daquele lugar e recomendava-lhes, verso 16, rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem minha alma se compraz. Deus falando de Jesus Cristo. Ele é o meu país. Você percebe a heresia que esse cara está dizendo? Se a expressão país quer dizer isto aí que ele está falando, aí é complicado, né? Você aplicar esse texto aqui. Olha outra passagem aqui, Mateus 17, o verso 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora, o menino sarou. A palavra aqui é país. O menino, o garoto. E no capítulo 17 do livro de Mateus, o verso 18, vai dizer o seguinte. Deixa eu pegar aqui os versos, o verso anterior. Capítulo 17, verso 14. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então, aqui, se você vai no verso 15, deixa eu ver aqui se é a palavra huios, verso 15. Verso 15, aqui no grego vai estar no verso 14. E aqui diz huion, que quer dizer filho. Filho. Então, os versos anteriores dizem claramente que aquele menino era o filho do rapaz, e no verso 18 fala país, que quer dizer menino. Tanto que há alguns estudiosos que entendem que aquele servo, na realidade, era o filho do centurião. E daí a preocupação grande com ele poderia ser o filho, porque a palavra ruio quer dizer filho, mas país também pode ser uma referência a filho. E não amante sexual, como esse indivíduo coloca. Outros textos aqui, você vai ter Lucas 2, verso 43, e diz assim, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José e nem a sua mãe. Ficou o menino Jesus. Adivinha qual é a palavra menino aqui? País. Jesus era
eu não tenho nem coragem de falar de tão aberrante que é esse tipo de abordagem, sabe? Ridícula, sem nenhuma base teológica. Sem nenhuma base teológica. Então, você vai para Mateus capítulo 8, e aí vê que o homem tinha um servo, que poderia ser o seu filho, o garoto, e ele, ou poderia ser até um parente, filho de alguma pessoa. E aí o indivíduo chega à conclusão que este menino era, na verdade, um escravo sexual, um amante daquele centurião. Parece que na cabeça de algumas pessoas só tem isso, sabe? Ele fica procurando os textos da Bíblia para achar isso. Ele não procura dizer, não, deixa eu ler o texto aqui e entender o texto conforme ele está falando. Não. Ele só quer enxergar aquilo ali. Entende? Vamos continuar aqui vendo. Nós estamos diante de um romano que poderia sim ser casado com uma mulher, ter sua família, seus filhos, mas ter o seu servo do sexo. Além de Jesus promover a cura, que na moral é o de menos aqui. Desculpa o servo do moço lá, mas de menos. Que bom que ele ficou bem, fico feliz por ele. Mas o que Jesus falou, nem em toda Israel eu vi uma fé desse tamanho. Diante de um homem que não tinha fé em Jesus, diante de um homem que não tinha fé no Iavé, diante de um homem que tinha fé sei lá no quê, mas ele teve fé naquele momento, naquele homem chamado Jesus que estava na frente dele. Diante daquele homem que tinha uma sexualidade completamente livre. E Jesus olha para esse homem e fala, cara, eu já andei em toda essa Israel. Eu já fui no templo. Eu conheci o sumo sacerdote, Anás e Caifás. Eu conheço a minha mãe Maria. Eu conheci meu pai José, homem de fé. Eu tenho Abraão, Isaac e Jacó na minha galeria de fé. E sabe quem que estava em Israel também? Adivinha só, o próprio Jesus. E Jesus se tira desse lugar e fala, meu amigo, nem eu e ninguém dessa Israel e dessa religião tem uma fé como a sua. O centurião romano gay tem mais fé que Jesus. Essa é a palavra de Jesus. Não dá, gente, não dá. É muita heresia, é muita aberração em um trecho só de vídeo. Tem pessoas que parece que a lente que elas colocam para olhar para o texto bíblico é sempre uma lente ideológica. Tem gente que é assim, Noemi e Ruth. Ruth era casada com o filho de Noemi, Malom. Orfa era casada com Quilion. Ambos morreram. E agora Noemi quer retornar para a sua terra, para Belém. E as suas noras, por apreciarem muito a sua sogra, porque ela era uma mulher de Deus, porque ela era uma mulher de caráter, honesta. Aquelas jovens não queriam permanecer em Moabe. E elas disseram, vamos com você para Belém. E ela diz, não, minhas filhas, fiquem aqui, vocês são novas, vocês podem casar de novo. Aí Orfa volta, Ruth diz, não, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde você for, eu irei, onde você pousava, eu pousarei, onde você morrer, ali eu também morrerei e serei enterrada. Que coisa linda, que amizade fantástica, uma relação fantástica entre nora e sogra. Aí a pessoa olha e diz, elas eram amantes. Tem gente que o viés é só esse. A mente é tão poluída que ele não consegue pensar em mais nada. Ele só consegue ver isso. Qualquer texto que demonstre amizade. Davi e Jonatas. Eles eram homossexuais. Por quê? Porque Davi amava Jonatas mais do que o amor de mulheres. Então, vamos pegar esse aqui. Eu acho que eu já fiz um vídeo só para tratar desse texto. Mas se não fiz, eu posso fazer depois algo sobre isso. Então Davi e Jonatas eram amantes. João e Jesus, porque a Bíblia diz que João reclinou no peito de Jesus. Então, assim, tem pessoas que não conseguem simplesmente olhar para o texto e ler. Esse indivíduo aí olha para o centurião romano e tem um servo. Na cabeça dele, país significa servo sexual. Mentira! Significa servo, criado, criança, filho. Para que ele seja servo sexual, tem que ter um adendo, tem que ter uma palavra. Pode ser usada com país e pode ser usada com doulos. Se você usa a próxima expressão, sexual.
Se eu quiser dizer que ele era um servo sexual, então eu diria tá aí, país e mais a palavra para indicar que ele era não somente um escravo, mas um escravo sexual. Ou um doulos, que ele servia para isso daí. Existia naquela época? Existia. Mas não é o caso aqui. Era um jovenzinho. Poderia ser, inclusive, o filho dele, como há muitos comentaristas e teólogos que entendem assim. Mas o indivíduo, na cabeça poluída dele, ele só consegue pegar o texto bíblico e ele só consegue enxergar relações assim. Entende? Na cabeça dele, o texto bíblico sempre tem essa interpretação. E depois nós, quando dizemos, não, tá errado, o texto bíblico não tá falando disso. O texto bíblico está falando de outra coisa. Vocês são homofóbicos. Não. Eu só estou lendo a Bíblia como ela está. Pega os comentários bíblicos e leiam. Peguem os comentários bíblicos e leiam. Vejam quantos teólogos falaram sobre isso. Mas o indivíduo, ele quer colocar na cabeça que o centurião tinha um servo sexual. Ele tinha que ser amante. Mas por quê? Porque ele quer que seja assim. Não é porque o texto está dizendo, mas porque a cabeça dele, poluída, a cabeça dele enviesada ideologicamente, a cabeça dele que só tem esse tipo de lente, ele não consegue colocar uma lente normal, natural, neutra para ler o texto, ele só consegue ler o texto tentando achar relações homoafetivas no texto bíblico, entendeu? Então se você pedir a um indivíduo desse para falar sobre Noemi e Ruth, vai ter alguma coisa nesse sentido aí. Se você disser Davi e Jonatas, com certeza ele vai dizer que tinha. Jesus e João, que João reclina na Santa Ceia a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus, então é sempre assim. É sempre assim. O servo, o centurião e o servo dele que estava doente, poderia ser o filho. Não era. Era um escravo sexual, era um amante. Haja paciência. Mas isso está sendo pregado nos púlpitos. Isso está sendo pregado nos púlpitos. Por pessoas que se intitulam pastores, né? Agora, vamos ao segundo vídeo. Que eu diria é tão aberrante, é tão nojento, sabe? É tão asqueroso quanto esse. Aí Jesus diz assim no versículo 10: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu tenho uma água divina para te dar. Certo. A mulher olha para ele e fala: que conversa é essa? E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Aqui água viva é uma água que jorra. É um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar. Jesus está falando de água mesmo, ele está falando da virilidade dele, do sêmen dele. Está conversando com a mulher está conversando com ele. E ela diz assim: bom, o senhor não tem como pegar a água do poço. Então, dessa água aí é que o senhor não está falando. Que água é essa que o senhor está falando? Que água viva é essa? Vamos lá. Quando eu assisti esse vídeo, e ele não é novo, eu fiquei assim, estarrecido. Eu disse, não é possível. Isso aqui é uma pegadinha, isso aqui é uma brincadeira. Ele não disse isso. Ele não disse isso. Eu peguei o meu Novo Testamento grego e fui ler. Eu fui ler. Água viva, água que jorra. Esguicho? Eu não vi essa tradução, esguicho. Eu procurei, eu li o Novo Testamento grego, eu analisei os termos ali, e água viva ou água que jorra jamais pode ser traduzida ali, aquela expressão, como um esguicho. Um esguicho. Mas uma água que jorra. Gente, é tão absurdo que eu disse, não, deve ter algum comentarista que deve ter falado alguma coisa nesse sentido, deixa eu procurar. Eu tenho pelo menos uns 20 comentários bíblicos em minha casa. E eu fui um por um para analisar, eu disse, alguém deve ter falado isso aqui. Não é possível que esse indivíduo tirou tudo da cabeça dele, mas é possível sim, foi tudo da cabeça dele.
Nenhum comentarista falou isso. Nenhum. Ninguém que eu conheça, que tem juízo, que tem 2 neurônios na cabeça, falou uma aberração dessa sobre esse texto. Texto de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Onde Jesus está conversando com aquela mulher samaritana. E no verso 10, Jesus diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O princípio do verso não dá margem para uma conversa de duplo sentido. O princípio do verso não dá margem para dizer que esta é uma linguagem própria para menores de 18 anos, que Jesus estaria se referindo à sua virilidade ou seu sêmen, porque o começo do verso 10, diz Jesus Cristo respondendo para ela: se tu conheceras o dom de Deus. Tem que ser doente, a pessoa tem que ser doente para começar a frase falando de Deus e terminar falando de um duplo sentido. Ó, se você conhecesse o dom de Deus, eu ia te dar, você que pediria, eu ia te dar um esguicho. Esguicho só se for da cabeça desse indivíduo aí. Ó, gente, desculpa, mas é que quando mexe com aquilo que é sagrado, é muito complicado a gente... Desculpa, gente, eu não consigo nem... Eu tô tentando aqui manter, assim, sabe, a calma, a paciência, mas para que isso fosse verdade, para que essa interpretação louca, completamente desvairada, completamente maluca, que esse indivíduo, que eu não tenho coragem de chamá-lo de pastor, assim como o outro também não, mas para que isso fosse verdade, primeiro Jesus teria que ser uma pessoa extremamente desequilibrada. Porque você começar a frase dizendo se você conhecesse o dom de Deus e terminar usando uma palavra de duplo sentido. Porque assim, tem gente que não é cristão, sabe? Faz piadas imorais, piadas com duplo sentido. Mas quando você põe o nome de Deus e põe um duplo sentido, uma conversa de duplo sentido, flertando com uma mulher, tem condição. Teria que ser alguém com a mente muito poluída, uma mente muito suja. Não com o meu Salvador, que tinha a mente pura. Jesus estava falando coisíssima nenhuma de esguicho. Esguicho é a tradução da cabeça desse camarada aí. Esguicho. Onde que ele viu isso? Me mostra um dicionário grego que fala que isso aí é esguicho. Pega um dicionário grego e pega essa água viva lá e coloca lá para ver se aparece essa expressão sendo traduzida por esguicho. Esguicho. E aí Jesus estaria falando uma palavra de duplo sentido, falando de sua virilidade. Vamos ver se é isso mesmo? Ele estava falando disso mesmo? Porque como que a mulher interpretou? Ela diz assim: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos também? E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar, água viva, né? Uma água a jorrar para a vida eterna. Veja que Jesus sempre usando aspectos espirituais, a vida eterna, sabe? A vida eterna. Se você conhecesse o dom de Deus. E aí ela disse: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. A questão aqui não é se a mulher estava confundindo com o esguicho, com o sêmen de Jesus. O problema da mulher aqui é que ela estava achando que existia uma água dessa de verdade. Ela não entendeu o aspecto teológico, simbólico que Cristo estava falando, referindo-se à água da vida. Ela não entendeu o que era a água da vida. Ela achou que era uma água realmente mágica, que Jesus fosse, quem sabe, um ente santo, que tinha uma água mágica e que no momento que ela tomasse essa água, ela não precisaria beber mais água. Então não vou precisar mais ir lá para buscar água. Oh, maravilha! Então, Senhor, me dê desta água para que eu não precise retornar mais aqui. Todos os comentários bíblicos que eu li vão nessa direção, de que a mulher ela não havia compreendido o que Jesus estava tentando dizer. Mas nenhum deles diz que a mulher entendeu como um duplo sentido, que essa conversa estava indo por um caminho, sabe? Um esguicho, estava falando do sêmen dele. Não. A mulher
pensou que era uma água realmente que existia e que ele tinha essa água mágica. Aí Jesus realmente vai lá e, então, mostra para essa mulher o que seria esta água viva, a água da salvação. E aí eu fico me perguntando, o que leva indivíduos a pegarem a palavra de Deus e torcerem, deturparem desta forma? Adulterarem o texto desse jeito. Um indivíduo, para fazer um sermão desse, ele não parou para sentar e ler comentários bíblicos. Porque quando você vai fazer um sermão, você senta, você lê o texto, você vai aos originais, você consulta um bom dicionário, uma concordância, não é? Comentários bíblicos interessantes, você faz uma análise do texto. Você vê o que outros autores falaram sobre esse texto. E assim você produz um sermão. Mas não. Não tem condições do indivíduo ter feito um sermão dessa forma. O que eu imagino? Como que ele preparou o sermão? Ele leu o texto, pegou a lente dele enviesada, torta, louca, sob a inspiração do diabo. Não tem... Gente, a gente tem que entender que existe uma batalha espiritual. É bem e mal. Caminho direito, ou caminho estreito e caminho largo. Porta estreita e porta larga. Não tem como o indivíduo ser usado por Deus, não é? E ser usado pelo diabo. Ou você está de um lado ou você está do outro. Então, o indivíduo fazer isso com a Bíblia, dizer que Jesus estava com duplo sentido e oferecendo o sêmen para a mulher, ele não leu nenhum comentário, ele não estudou, ele simplesmente sentou, pegou a lente enviesada dele sob inspiração do demônio, pegou a Bíblia, porque o diabo conhece de Bíblia, viu? O diabo conhece de Bíblia. E vocês viram nesses dois pregadores aí como ele conhece de Bíblia. E pronto, ele pegou e foi lá estudar o texto, e agora que ele leu o texto, acho que como é que eu posso colocar a minha ótica, a minha visão deturpada, sabe? As minhas ideologias enviesadas, como é que eu posso enfiar isso no texto? E saiu isso daí que vocês viram. Saiu isso aí que vocês viram. Esse é o mesmo indivíduo que falou que a Bíblia tem que ser atualizada, né? A Bíblia precisa ser atualizada, porque se a Bíblia não for atualizada, a gente vai continuar olhando textos que condenam certas práticas que a Bíblia condena e dizendo, ó, isso aí, tá vendo? Não podemos condenar isso. Então a Bíblia tem que passar por uma atualização para a gente, né, aceitar o que a Bíblia diz que nós não devemos aceitar. Não é mais fácil se dobrar ao que está escrito, mas na visão ideológica deturpada dele, não. É mais fácil você mexer no texto, enfiar aquelas ideologias malucas para que essas ideologias, então, possam ganhar algum corpo, alguma notoriedade a partir do texto bíblico. Isso aqui, eu não tenho meias palavras para falar. É demoníaco, é diabólico. Eu digo para você, cuidado com o tipo de gente que você anda escutando por aí pela internet. Cuidado com o tipo de pastor que você anda seguindo aí na internet. Muito cuidado. Esses homens darão contas a Deus por aquilo que falaram. Mas cuidado para você não estar seguindo gente como eles, que ao invés de pregar a verdade, estão usando a Bíblia para pregar a mentira. Toma muito cuidado. Que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia de seu povo.